Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu quero entender o que aconteceu aqui, dona Samsung. Eu quero entender por que a senhora lançou o Samsung Galaxy A06 desse jeito. Para quem acompanha esse canal de vídeos há mais tempo, sabe que em janeiro de 2024 eu gravei alguns vídeos macetando o Galaxy A05, que é um modelo da geração anterior a esse. Eu massacrei esse smartphone porque eu entendi que ele não fazia muito sentido de existir. Agora, o que a Samsung fez com o lançamento do Samsung Galaxy A06 é digno de se dizer que a Samsung sequer tentou. E é hora da gente conversar sobre isso antes mesmo desse smartphone chegar no mercado brasileiro. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que desde já, mesmo sem chegar perto desse smartphone, estão cogitando a compra do Galaxy A06. Spoiler do futuro, não vale a pena. Eu vou passar os próximos 10 minutos ou mais colocando todos os meus argumentos e principalmente colocando o principal detalhe que determina, estabelece, torna como mandatório a não compra do Samsung Galaxy A06. Eu começo perguntando para a Samsung, o que diabos aconteceu aqui? Então, eu não sou uma pessoa elitista. Eu não acho que só smartphone top de linha presta. Eu acho muito babaca a gente se expressar dessa forma quando se fala de tecnologia. Eu defendo que aquelas pessoas que lutam para ganhar o dinheiro de cada dia, que precisam colocar comida na mesa para alimentar esposa e filhos e que só podem gastar no máximo R$ 1.000 no smartphone, merecem ter um produto decente, merecem ter um dispositivo que atenda às suas necessidades, que entrega produtividade, que entrega entretenimento e que permita que vá além de ser aquele celular para mandar mensagem pelos aplicativos como WhatsApp, Messenger, que acesse as redes sociais, ou que leia e-mails, ou que seja o celular do Pix. O usuário tem o direito de ir além disso com seu dispositivo de tecnologia. Agora, qualquer smartphone que é vendido no Brasil, que custa menos de R$ 700, não permite isso. Qualquer modelo de entrada é extremamente limitado nas suas especificações técnicas, entregando a pior experiência de uso possível, entregando o menor tempo de atualizações e fazendo com que o usuário se sinta frustrado a ponto de acreditar que precisa realmente pagar mais para ter um smartphone. Foi por isso que eu massacrei o Samsung Galaxy A05. Ele não fazia sentido de existir. E para você não dizer que eu só pego no pé da Samsung, o Motorola Moto G04 está na mesma categoria, na mesma faixa de preço e consegue ser ainda pior do que o Galaxy A05. Eu bati nesse smartphone até dizer chega, porque o brasileiro e qualquer usuário de qualquer esfera global não merecia receber esse dispositivo. Agora, o que a Samsung fez com o Galaxy A06, eu até tento não falar o que eu estou pensando, porque pode gerar processo para mim. Mas pense nos maiores absurdos que você poderia verbalizar em relação a um dispositivo que mostra que a Samsung foi tão preguiçosa, que ela sequer tentou melhorar as especificações técnicas do telefone. O Samsung Galaxy A06 foi lançado lá no Vietnã, ou melhor, ele foi apresentado lá. E acho que a Samsung foi tão discreta na apresentação desse produto que decidiu jogar para um país asiático que não é mainstream, o Vietnã, é mercado de entrada ou, como que eu vou dizer, nos aspectos econômicos não é um dos países mais fortes, mas a Samsung foi tão discreta na hora de apresentar esse produto que ela não revelou todos os detalhes técnicos do dispositivo. Por exemplo, a gente não sabe qual o sensor da câmera frontal desse smartphone, mas dá para chutar entre 5 e 8 megapixels, convenhamos. Agora, se você me perguntar quais são as principais diferenças que o Galaxy A06 traz em relação ao Galaxy A05,
eu posso te apontar apenas e tão somente 3. A tela, que agora está com taxa de atualização de 90 Hz, o que significa que esse dispositivo é mais fluido para o sistema operacional ou para reprodução de vídeos ou de alguns jogos casuais. E eu disse casuais, não pense em jogar Genshin Impact nesse smartphone. A ilha de botões, que é uma novidade de design que a Samsung colocou nos dispositivos de 2024, que está presente principalmente nos modelos de linha média, como por exemplo o Galaxy A55, que é uma forma de reforçar a identidade estética do telefone, e a carcaça desse telefone, que também está similar a todo e qualquer smartphone que a Samsung lançou em 2024. E essas são as novidades do Galaxy A06. Para todo o resto, é tudo igual. A Samsung teve a coragem de envelopar o smartphone com outra carcaça, outra estética, e manteve absolutamente todas as especificações técnicas desse dispositivo, incluindo o processador MediaTek Helio G85, que eu já tinha criticado no Galaxy A05, não pela potência, pela qualidade ou pela fluidez, nada disso, mas é porque já era um chip que já tinha uma certa idade e que teria como consequência o efeito colateral entregar uma menor quantidade de atualizações. Ora bolas, não só isso, o desempenho desse smartphone vai ser degradado com o passar do tempo com toda certeza, justamente porque o processador ficou parado no tempo, mas o sistema operacional avançou, os aplicativos avançaram, a internet está mais exigente, com mais conteúdos visuais, os usuários estão mais exigentes porque estão realizando um pouco mais do que simplesmente consultar e-mails, trocar mensagens nas redes sociais ou acessar as principais plataformas de comunicação. Os usuários estão registrando mais fotos e vídeos, estão compartilhando mais imagens pela internet. Então, o dispositivo que ele vai utilizar, que é o smartphone, precisa ter uma maior capacidade de processamento para poder realizar essas tarefas também. Aí vem a Samsung e lança o Galaxy A06 com o mesmo processador do Galaxy A05 e com as nefastas quantidades de RAM e armazenamento que já estavam disponíveis no modelo da geração anterior. Ou seja, trabalhando com versões com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e vou repetir meu mantra aqui, eu não desejo 4 GB de RAM nem para o meu pior inimigo, muito menos 64 GB de armazenamento, e aquela combinação que eu acredito que a Samsung, de forma até cretina, vai lançar em alguns mercados como o Galaxy A06s, tal e como fez com o Galaxy A05s, que é a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É digno da gente perguntar, pode isso, Arnaldo? O que a Samsung está fazendo aqui é otimizar a relação custo-benefício para ela mesma e não para o usuário. Um mundo normal e perfeito pediria que um novo smartphone traria configurações melhores para que o usuário tivesse uma melhor relação custo-benefício ou até mesmo que se sentisse motivado a comprar um novo dispositivo por conta de melhorias de RAM, armazenamento, processador, as memórias, frequência de memórias, sensores de câmeras, bateria. E a Samsung não fez nada disso com o Galaxy A06. A bateria é a mesma de 5.000 mAh, dessa vez talvez como novidade, se dá para chamar isso de novidade, eu entendo que é obrigação, o modo de recarga rápida com 25 watts e não com 15 watts, que sinceramente Samsung é uma vergonha você colocar uma velocidade tão baixa para carregar uma bateria de 5.000 mAh, que é a mesma bateria que está presente no Galaxy A05, e nem há motivo para trocar a bateria nesse caso, porque o processador é o mesmo, então a mesma autonomia de bateria, talvez um pouco menos de autonomia, porque esse smartphone tem uma frequência de hertz mais alta, o que significa que essa maior fluidez pode eventualmente consumir um pouco mais de energia do dispositivo, mas de qualquer forma, apenas e tão somente trocar a carcaça do smartphone, apenas e tão somente indicar que as mudanças são estéticas, o que na minha opinião podem ser chamadas de mudanças cosméticas, tornam o Galaxy A06 uma das piores alternativas que você pode ter para comprar dentro desses smartphones de entrada, independentemente de quando ele chegar no mercado, porque não acredito que a Samsung vai trazer o Galaxy A06 no mesmo ano que trouxe para o Brasil o Galaxy A05.
porque senão os dois smartphones seriam lançados basicamente no mesmo ano, o que pioraria ainda mais a situação da Samsung, porque iria automaticamente desvalorizar todos os compradores que investiram o seu suado dinheiro nesse telefone, ou no caso no Galaxy A05. E aí é da gente começar a levantar questionamentos sérios, porque se todos os fabricantes de smartphones apostarem nessa estratégia, como já estão fazendo em alguns modelos de linha média, que é colocar, por exemplo, o cobertor curto. Você coloca um processador potente, mas o armazenamento é mais lento, a RAM é mais lenta, ou você tem menor quantidade de armazenamento, ou coloca um processador intermediário um pouco mais fraco, mas aí coloca melhor memória, maior quantidade de armazenamento possível, enfim, trabalhando sempre com a relação custo-benefício que é mais favorável para o fabricante e não para o consumidor. Se a moda pega, a gente corre o risco de ter no futuro, e no futuro não muito distante, smartphones que só serão atualizados ou renovados por fora na sua estética, mas mantendo as especificações técnicas. E isso é terrível. Isso que a Samsung fez com o Galaxy A06 é terrível. Cria um precedente muito perigoso para o mercado. Então, para terminar esse vídeo, a minha recomendação mais sincera é que você, de forma alguma, e isso porque eu não sei qual é o preço que ele vai ter no Brasil, porque as duas versões disponíveis lá no Vietnã custam entre 127 e 151 dólares, o que eu acho um preço elevado para um smartphone que só trocou a carcaça. Eu não recomendo de jeito nenhum o investimento no Samsung Galaxy A06, sem saber o preço dele no Brasil, sem saber se o dispositivo vai ter mudanças nas configurações, o que eu duvido, porque essas especificações elas são padrão. Então, não recomendo, nem passa perto, não fica interessado em comprar esse smartphone. Se você realmente pensa em comprar um smartphone de entrada da Samsung, levando em consideração que isso é uma sacanagem, um absurdo que a Samsung fez para poder entregar o produto dessa forma, vai de Samsung Galaxy A05s, que é a melhor relação custo-benefício entre os modelos de entrada. Não se deixe levar, não se deixe enganar por essa pataquada que a Samsung fez com esse smartphone. É digno de esperar por um pronunciamento da Samsung sobre o assunto, se bem que eu confesso que eu não tenho muitas esperanças de receber respostas plausíveis ou justificativas aceitáveis, porque a Motorola, quando tentou se explicar sobre a estapafúrdia ideia de não atualizar os seus smartphones, ela usou a desculpa mais patética do mundo, que é dizer que é o consumidor que prefere comprar um telefone novo do que receber a atualização do caro dispositivo que pagou em 12 vezes lá nas Casas Bahia, naquele carnezão bonito ou no cartão de crédito. Então eu temo que a Samsung acabe sendo picada pelo mosquitinho que picou a Motorola e acabe entregando explicações que não vão convencer ninguém. Mas eu estou muito curioso, mesmo que eu me decepcione com as explicações da Samsung, eu estou muito curioso para saber o que a Samsung tem a dizer sobre o Galaxy A06. Por que ele chegou desse jeito? Por que ele vai chegar ao mercado com as mesmas entranhas do Galaxy A05, trocando a carcaça e muito provavelmente cobrando a mais por isso? Lembre-se, amigo ou amiga que está assistindo esse vídeo até o final, não é um smartphone novo. Ele é o mesmo modelo do ano passado, com uma outra roupagem, com uma outra carcaça. Não dá para dizer que esse smartphone é um novo modelo. Ele é uma variante do modelo do ano passado. E se você não gostou do modelo do ano passado, não vai comprar o modelo desse ano, porque no final das contas não é beleza que interessa, mas sim o desempenho e a experiência de uso. E nesse caso, a experiência de uso do Galaxy A06 é a mesma do Galaxy A05. Foge que é cilada bino. Mas se você não quiser me ouvir, o golpe tá aí, cai quem quer.